tarde a todos. Fernando mais uma vez aqui, né? Paramos de gravar por um tempo, mas o assunto do momento é um assunto bastante polêmico e eu resolvi gravar um vídeo. Não sei se eu farei só um agora ou farei 2 vídeos de 10 minutos. Gente, a União Astronômica Internacional definiu um valor constante e padrão a unidade astronômica, até então considerado como aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Essa é a distância que eles medem, distâncias grandes. Essa distância é considerada como se fosse Terra e Sol. O valor da constante é 149 bilhões de quilômetros, 597 milhões, 870 mil e 700 metros. Segundo a União Astronômica, essa é a distância da Terra para o Sol. Veja bem, por que eu voltei a gravar esse vídeo? Porque ultimamente as redes sociais têm sido invadidas por coisas que a gente fica sem explicação. E eu, como sou um pensador, eu sempre fico me perguntando o que tem por trás dessa doença, que aí está. Que eu não vou falar o nome, porque senão a plataforma censura o vídeo. Eu peço para quem vê esse vídeo, envie para os grupos, faça um comentário, dá um joinha aí, que não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo não é que tenha 150 milhões de acessos ou 1 milhão de acessos. E quem vê meus vídeos, pouco eu falo em inscrever-se no canal, né? Eu não ganho do YouTube, eu vivo de outra coisa, mas quem quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Gente, o que tem por trás dessa pandemia aí? O que estão escondendo de nós? Para a gente entender bem do assunto, eu vou falar só de um filme aqui, que a Netflix lançou mais ou menos há 5 dias atrás, 5, 6 dias. O nome desse filme é O Poço. Eu conversando com os amigos meus, eles disseram assim, cara, mas o filme ruim. Eu disse, o filme é ruim ou você, como a maioria das pessoas que não entendeu o filme? O filme O Poço, para quem tem uma mente aberta, ele é uma torre. Ele é uma torre, ou seja, é um prédio de 333 andares. Esse 33 já é sugestivo, né? Só que esse filme, além de ter 333 andares, ele só tem 2 moradores por andar. E os moradores perguntam, o que vamos comer? Ele diz o seguinte, o que sobrar dos lá de cima. Agora, pasmem, são 2 moradores por andar e o número de andares são 333. Se você tiver a mente aberta, você faz uma soma. 2 vezes 333. 666. Né? Aí a galera diz que o filme é ruim. O filme é bom, você quem não entende. Agora mesmo foi boicotado um filme chamado Greenland. Esse filme tem a ver com asteroide. Esse filme, Hollywood gastou muito dinheiro para fazer esse filme e esse filme foi boicotado. Esse filme foi censurado, ele não veio ao ar. Greenland, Green, verde, Land, terra. Não tem sentido terra verde, né? Mas possa ser que não seja isso, porque Green é verde em inglês e Land é terra, terra verde. Então, o que acontece? Veja bem, as agências internacionais, como NASA, ESA e outras agências espaciais, o próprio Observatório do Vaticano, a NASA teve uma reunião no Reino Unido na primeira semana de novembro de 2018, onde eles alertavam para um asteroide que estava vindo de encontro com a Terra. Por isso que eu falei em unidades astronômicas. Por quê? A NASA diz que esse asteroide, uma vez que a NASA já celebra o dia 29 de abril como o dia do asteroide, a NASA diz que esse asteroide, no dia 29 de abril, agora de 2020, esse asteroide passará a aproximadamente 14 bilhões de quilômetros da Terra. Até então, não oferece nenhum perigo.
Agora eu tive vasculhando tudo na internet e eu encontrei coisas assustadoras. Um ex-agente da NASA chamado Scott W, que ele é ex-agente da NASA, ele disse o seguinte: o povo tem direito de saber a verdade. E ele diz: a NASA está ocultando as informações verdadeiras do povo. Para mim é plausível, porque um ladrão, quando ele vai roubar um banco, ele não manda avisar para a polícia que ele vai roubar o banco. É a mesma coisa que a NASA fez. Digamos, vamos dizer o seguinte, que esse asteroide vai atingir a Terra. Agora, quem era que ia matar a população antes da hora? Porque a histeria seria coletiva, as pessoas iam se matar, outras iam ter paradas cardíacas, ia ser um pânico generalizado. Ao que faz? Isso não é teoria da conspiração, gente, isso é muito sério. Vocês podem escrever qualquer comentário aí, eu sou aberto a qualquer ponto de vista, eu não defendo uma verdade única, eu acho que cada um tem a sua verdade, mas eu sou um cara que eu pesquiso muito, e quando eu faço um comentário baseado em cima de estudos. Aí você me pergunta, e por que o vírus? O vírus é simplesmente um placebo, para manter a população presa dentro de casa e ocultar as informações verdadeiras. Vamos dizer que a NASA esteja mentindo e que Scott esteja falando a verdade, uma vez que depois que Scott fez essas afirmações, ele teve o seu perfil removido. E o próprio Vaticano, essa reunião nas Nações Unidas da NASA, foi feita na primeira semana de novembro de 2019, e o Vaticano também sabe disso. Agora, como essas agências e o próprio Vaticano é os maiores poderes do mundo, eles não vão falar isso abertamente para ninguém. E tem mais, os bunkers de Israel, da Suíça, que a Suíça tem 100% do seu território é bunker, Israel, os próprios Estados Unidos abriu agora bunkers para a força, dizendo eles que é para as forças do norte. Agora eu pergunto o seguinte, para que eles estão abrindo esses bunkers, e se esses bunkers já foram construídos à prova de terremoto, e segundo eles, como não dá para refugiar toda a população, porque nós somos 8 bilhões de habitantes no planeta, vão escapar apenas aqueles que eles acreditam que possam escapar. Agora, o que eu digo é o seguinte, esse é o meu ponto de vista, eu tenho o direito de dar minha opinião, porque eu estou gravando o vídeo. Do que eu acredito? Cara, quando eu crio um raciocínio de uma coisa, eu gosto muito de ter um ponto de vista onde possa ter um endossamento, né? E ninguém melhor para endossar os meus comentários do que eu mesmo. Já houve a era dos dinossauros, que sabemos que foi pedras gigantescas, né? Que destruiu aquela civilização. Também o dilúvio é comprovado arqueologicamente. E se nós entrarmos na Bíblia, eu nem vou citar a Bíblia aqui, eu não sou religioso, não vou citar, mas para quem gosta da Bíblia, a Bíblia é repleta de acontecimentos, os 7 anjos, as 7 trombetas e tal, as pedras que caiu no mar, e lá ela dizimava uma terça parte dos peixes, uma terça parte das embarcações. O próprio livro de Jeremias 25, 33, diz que os mortos do Senhor naquele dia não serão planteados e nem sepultados. Então é o seguinte, vocês analisem o vídeo, a intenção não é fazer medo a ninguém, eu não sou conspiracionista. A única coisa que eu digo é o seguinte, nós aqui em Fortaleza, uma vez que eu estou mostrando a cara, eu tenho o direito de dizer de onde eu estou falando. Aqui em Fortaleza, a nossa região litorânea é praticamente nivelada com a praia. Quem mora na Barra do Ceará, por exemplo, é no nível da praia, a Barra do Ceará. Lá para Antônio Bezerra, que tem uma certa altitude. Praia do Futuro também, talvez tenha uns 50 metros de altitude. E a cidade, eu acredito que o ponto mais alto de Fortaleza seja Praia do Futuro. E o mais baixo seja a Barra do Ceará, porque lá a Barra do Ceará é no nível do mar. Então é o seguinte, o que eu recomendo? Gente, eu recomendo o seguinte, vamos ficar atentos, por todo mês de abril, esses números a NASA tem com precisão, e a NASA não ia fazer um alarme tão grande.
Agora eu digo também uma coisa, um ex-agente da NASA não ia fazer uma publicação no seu perfil e de imediato remover. A negada colaram lá, printaram e postaram. É teoria da conspiração? Pode ser. Fechou? Tá rolando. Já tá pronto? Pode continuar. Aí vai ter que cortar isso aí, né? Não, pode continuar. Então pronto. Então veja bem, o que eu recomendo? Eu recomendo para as pessoas que fiquem atentas por todo mês de abril. Mais uma recomendação da Bíblia, né? A gente sabe que tem algo grotesco aí. Nunca durante toda a história eu tive vasculhando tudo. Gripe espanhola, peste negra, nunca houve um acontecimento na Terra para parar todo o planeta. A pergunta é, o que é que eles estão escondendo da grande população, ou seja, da maioria? O que é que eles escondem de nós? Porque a verdade é que se isso passar, e quando passar, o país e o mundo vai estar quebrado, gente. Eu estava vendo umas matérias hoje, mais de 600 mil empresas no Brasil, pequenas empresas, já estão falidas. E o país que estava falido, o governo está dando R$600 de abono para as pessoas. E eu digo o seguinte, o país estava quebrado, e de onde foi que tirou esse dinheiro? Então, não vamos ser teoristas da conspiração, mas vamos botar a mente para funcionar. As pessoas que têm carro, sem alarme, sem conspiração, mantenha os seus tanques cheios. Mantenha os seus tanques cheios. Fique atento às informações das plataformas tipo YouTube. Tem muita gente boa no YouTube que não são conspiracionistas e a mídia aberta não vai fazer essas matérias e fará assim. Digamos que cai uma pedra grande lá de cima. Depois que a pedra cair, se tiver quem grave, a mídia vai vender a matéria. Porque a mídia só vende lixo porque o povo gosta de comprar lixo. Se nós aprendêssemos a boicotar essas coisas, a mídia só passava coisa boa. Mas, infelizmente, a matéria de capa agora é o coronavírus porque todo mundo compra. Então, o que eu recomendo? Fique atento aos acontecimentos do mês de abril. Eu diria até o dia 10, 15 de maio. Porque se não acontecer nada até lá, as coisas voltam ao normal. A questão é que lá em Nova York, a avenida central de Nova York, as grandes lojas como Cap, como Aeropostal, Dion, Rolex, essas lojas estão todas tapumadas no madeirite e todas vazias. Uma avenida grande lá, que me falha a memória da avenida agora, Thames Queen, uma coisa assim, me falha a memória, o inglês é horrível, mas é mais ou menos isso. Ela corta toda Nova York. Dia de sábado à tarde, ela tem mais de 1 milhão de pessoas transitando lá. E eu vi uns vídeos onde a avenida, você dorme lá, pode botar uma cama no meio. Aí a pergunta é, por que isso está acontecendo em Nova York, no mundo inteiro, Israel, Suíça, Rússia, Estados Unidos, e não vamos nem longe para nós saber o que está acontecendo. Aqui no Brasil, a pandemia a nível mundial. E a pergunta que não quer calar é, o que tem por trás disso tudo que a população não está sabendo ou não pode saber? Eu vou terminar por aqui e vou esperar. Vou esperar e vou fazer um resumo desse vídeo ou desses vídeos, mas só depois, talvez lá do dia 10, que não tenha acontecido nada e que tenha sido só mais um alarme falso da NASA e dessas agências espaciais e do próprio Vaticano, e vocês não sabem como eu quero estar errado nesses meus estudos. Não se trata de profetizar, se trata de estudar, de analisar os conteúdos. Aí você me pergunta, e por que o vírus? O vírus, como eu já disse, é um placebo, apenas para as pessoas se distraírem, ficarem os seus últimos dias em casa e, sei lá,
eu termino por aqui. O que eu digo a todos é o seguinte: mantenham os seus carros com os tanques cheios. Fernando, se acontecer, digamos que nós estamos no Brasil e a última notícia de uma televisão que o bicho já aconteceu foi cair um gigantesco asteroide numa certa parte do mundo. Aí o que eu lhe digo? Esse corpo celeste, segundo a NASA, só para endossar o comentário, segundo a NASA, esse corpo celeste é de em torno de 1 km a 4 km de extensão. Um corpo celeste de 100 metros de diâmetro já seria o suficiente para dizimar quase todo o planeta. Agora você imagina um de 1 km por 4. Isso é a NASA que diz, assim como também é a NASA que diz que ele passará a 14 bilhões de quilômetros da Terra. Agora a pergunta é, por que o povo está todo em quarentena? É só por causa desse vírus? Será que é só por causa do vírus? Então, os senhores façam as suas interpretações, escreva alguma coisa aí nos comentários, vamos trocar pontos de vista. E o que eu digo? Se você viu uma notícia de um gigantesco bloco que caiu sobre o planeta, procura uma montanha mais próxima. Aqui nós temos as Andréia bem aqui. Por quê? Porque você vai ter um certo tempo. Digamos, um tsunami, por exemplo, lá você vai estar a altitude de mais ou menos de 700 a 1000 metros de altura. Então você vai ter uma vida relativamente ainda alguns dias para sobreviver e pensar no que fazer. Eu não quero fazer alarme, não é nenhum alarme, eu sou conspiracionista. Agora, diante de toda a história das civilizações, nós já tivemos acontecimentos como esses e tem muitos acontecimentos como esses prometidos lá nas Escrituras. Para quem quer acreditar, deixa aí seus comentários. Obrigado por assistir os vídeos. E é isso aí, gente. Dá uma curtidazinha aí. Quem quiser se inscrever, se inscreve. Eu sou Fernando e esse é o canal Unidades Astronômicas. Valeu, é isso aí.